galera apaixonada pelo esporte, sejam muito bem-vindos a mais um podcast DNA do Esporte SCS, tá bom? Antes de apresentar o nosso convidado aqui, não esqueçam de se inscrever no nosso programa, no Instagram, @DNA do Esporte SCS, e no YouTube, DNA do Esporte SCS. E também, ativa o sininho lá, para você estar sempre por dentro o que está acontecendo aqui no nosso podcast, tá bom? E lembrando também de você nos ajudar fazendo o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Hoje nós vamos receber aqui, falar um pouco desses mitos que nós temos a respeito do quiloprático, que não é quiloprático, que vocês vão descobrir daqui a pouco, é quilopraxista, aqui no Brasil só, mas nós vamos falar sobre isso aí. Nosso convidado, Rafael Giroli, seja bem-vindo, Rafael. É um prazer, meu querido, sempre é um prazer muito grande poder falar da minha profissão, falar da quiropraxia e tirar as dúvidas, né, das pessoas aí que tem tantos tabus, tem tantas, né, coisas que envolvem aí esse universo da quiropraxia. É isso aí. O Rafael Giroli, quiropraxista, empresário, mentor, graduado com bacharel em quiropraxia pela Universidade Anhembi Morumbi, em parceria com 2 universidades nos Estados Unidos, no Oregon e na Califórnia. Exerceu sua profissão em uma rede de clínicas no exterior por um período de 4 anos. Durante esse período no exterior, atendeu pacientes de diferentes perfis, incluindo atletas adultos, jovens, crianças, idosos, mulheres grávidas e bebês. De volta ao Brasil, continuou atuando na sua profissão em Goiânia por 2 anos. Em 2018, em São Paulo, fundou a Clínica Equilíbrio Vertebral. É isso? É isso aí, Marcos. Clínica Equilíbrio Vertebral, onde integra o corpo de profissionais até os dias de hoje. A clínica tem se destacado e conquistado reconhecimento em tratamentos da coluna, com mais de 90 mil atendimentos realizados, desenvolveu um método altamente eficaz de tratamento quiroprático da coluna vertebral. Também é membro ativo da Associação Brasileira de Quiropraxia, ABQ. Seu objetivo é difundir a verdadeira quiropraxia e ajudar o máximo de pessoas de todo o mundo. É isso? Aí. Essa é a nossa meta, nossa missão. Então, comenta, nós vamos começar comentando. Fala para nós, quiropraxia, o que é quiropraxia? Maravilha. Marquinhos, primeiro, a quiropraxia ela é uma profissão na área da saúde que busca o quê? Lidar com todo e qualquer tipo de problema relacionado à coluna vertebral e as suas disfunções adjacentes. Então, assim, qualquer tipo de problema que esteja relacionado com a coluna vertebral, o quiropraxista está apto não somente a avaliar, como diagnosticar e traçar uma linha de tratamento exclusiva para isso. Então, o que faz o quiropraxista é cuidar da coluna. É coluna, é só coluna? As articulações que englobam toda a nossa biomecânica, como tudo, ombro, joelho, também estão envolvidas no tratamento, mas temos uma ênfase maior na coluna vertebral, por conta do sistema nervoso, que eu já vou contar também pro pessoal daqui a pouquinho. Beleza. O pessoal fala muito, Rafa, aquele é massagista, mas não, a gente sabe que não, tá? Então, me fala também da graduação e sobre a faculdade. Tá. Os cursos, quais as matérias, né? Quais as matérias que nós temos que fazer para você se tornar um quiropraxista e não um massagista, como a maioria do pessoal fala, que a gente sabe que prático, não é isso. Né? Que também pode exigir alguns riscos aí também, né? Bom, primeiro que as pessoas precisam entender, quando a gente fala em profissão, a gente está elevando o nível da atividade. Então, uma profissão, você precisa se tornar um profissional. O profissional precisa de uma faculdade.
tá? Ou pelo menos um curso de nível superior que seja renomado aí por órgãos, etc e tal. A quiropraxia, não diferente de cursos como a medicina, fisioterapia e nutrição, ela também exige a graduação. Então, é um ensino superior. Na minha época eram 4 anos e meio, hoje o MEC unificou algumas coisas, estamos com 4 anos de curso. Hoje temos 5 faculdades no Brasil, então é pouco, né? Infelizmente temos uma escassez aí de profissionais do trabalho. Por conta dessa escassez, às vezes crescem cursos paralelos que incluem manobras na coluna vertebral, só que isso não necessariamente tem a ver com a quiropraxia, né? Então as pessoas confundem muito essas coisas, mas para você ser um quiropraxista, você precisa fazer uma faculdade de quiropraxia. E as matérias vão englobar anatomia, fisiologia, patologia, praticamente as mesmas que tem no curso aí de qualquer área da saúde, né? E a receptividade do povo? Quando você fala assim, eu sou um quiroprata, ou eu sou educador físico, né? E apesar de não conhecer a fundo o quiroprático, né? Pode ser assim, falar nesse tipo do jeito que você quiser, né? A gente até recomenda, principalmente coluna. Uhum. E eu acho que você... e dando até uma... Adianta. Eu acho que você tá, depois que inventaram esse tipo de academia aí das que nego faz lá, como chama? Da cambalhota, sobe na árvore. Pedala. Esses de crossfit, vocês devem ter trabalhado muito mais, né? Demais, Marquinhos, demais. Que isso ofende a nossa profissão, a minha profissão. Porque a gente sabe o corpo humano não foi feito para exagerar, lógico, vamos fazer exercício mas não foi feito para ter exageros, né? Não tem exageros, então o nego faz uma coisa com com muita sobrecarga, impacto, né? Muita sobrecarga, muito impacto e numa intensidade doida, né? A gente sabe que isso não funciona direito. Lá na clínica, no consultório, a gente atende muitos pacientes que são praticantes do CrossFit, né? Tem o que a gente chama de individualidade biológica. Vai ter aquele indivíduo que vai praticar, por uma ironia do destino, nunca vai acontecer nada com ele, né? Mas o que a gente tem de literatura, que a gente sabe, né? A atividade física com alto impacto e alta velocidade, ela tem uma incidência maior de lesão, né? Então, por isso que o CrossFit, às vezes, acaba machucando. A gente nem os atletas, se você pegar atleta que vai fazer CrossFit, eles dão conta. Pega o pessoal pessoal do Marco... esse pessoal que faz levanta peso pra caramba, sabe, faz o tratamento de dentinho, eles não estão preparados para chegar a fazer um CrossFit, vai chegar lá, vai se lesionar, aí sobra para vocês. Exato, a gente vai ter bastante trabalho, né? Por ser um treino metabólico, acaba que assim, ajuda o pessoal a emagrecer, né? É muito bacana, mas tem as lesões, isso às vezes não tem como fugir. A gente tem trabalho. Mas a gente fala de atleta, mas você não atende só atletas, né? Na verdade, não. Eu me destaco na parte do atleta, principalmente nessa área do fisiculturismo, porque eu atendo, de fato, bastante pessoas desse meio. Entretanto, eu comecei minha profissão e hoje, na verdade, o que leva a clínica e o consultório são pessoas, assim, comuns, né? Crianças, homens, mulheres, idosos, pessoas de meia idade aí. O que eu mais tendo no consultório, indivíduos aí posso colocar de 25 até 55 anos, é uma janela muito ampla aí, mas atendo bastante. E atendo pessoas com idade também. Então, na verdade, você tendo uma coluna, tendo um sistema nervoso central, você pode desfrutar dos benefícios que a quiropraxia pode lhe dar. E é uma coisa que, coluna, a gente fala de coluna, você é raro você ver uma pessoa que fala assim, tô com dor nas costas, tô com dor na lombar, tô com dor... A maioria do pessoal reclama disso aí, ou pode ser postura, aí você que vai explicar melhor para nós. Só para você ter uma ideia, Marcos, a nível global, tá? A nível global, nós temos aí uma média de 600 milhões de pessoas com dor lombar hoje. Isso a nível mundial. Ou seja, a cada, basicamente, aí... Tem um outro número que a OMS já deu, né? A cada 10 pessoas, se eu não me engano, 8 pessoas vão ter pelo menos uma crise de dor lombar uma vez na vida. A nossa população mundial hoje é de 8 bilhões. 8 bilhões. 600 milhões dessas pessoas têm dor de coluna, estamos falando de quase 7, 8% do mundo tem dor na lombar. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa.
E as principais causas, Rafa? Quais são as principais causas da... eu sei que deve ter 1 milhão, mas assim, as principais, o nego chega lá para tratar. Na verdade, sim. Você trouxe o cadáver aí, eu trouxe um pedacinho aí de coluna, né? Essa coluna aí pro povo. Eu vou dividir em 2 classes. Primeiro eu vou falar dos problemas mais comuns que as pessoas vão escutar e já vão associar rapidamente. Então a gente tem aí desde hérnia de disco, escoliose, bico de papagaio, nervo ciático, dores de cabeça, dor no pescoço, cervicalgia, lombalgia. Esses são os problemas mais comuns que entram dentro de um consultório de um quiropraxista, né? A causa disso, né? Às vezes a pessoa fala, tá, mas eu não tive uma queda, eu não tive um acidente, eu preciso visitar um quiropraxista? Claro. Hoje, uma média de 80% dos problemas de coluna vertebral é tudo originado de má postura e esforço repetitivo. Uma pequena parcela vem de quedas e acidente. Você concorda que às vezes o indivíduo passa a vida inteira dele sem ter um acidente de carro, de moto, mas ele tem dor na coluna. Por quê? Como ele senta, como ele agacha, como ele levanta, como se ele se exercita, né? Isso somado a uma escala de tempo, ele começa a afetar aí a coluna vertebral dele. E você falou da hérnia de disco, isso também é bem frequente entre os atletas. Muita sobrecarga errada, exercício errado. Aí explica para nós, da hérnia de disco. Pessoal, acho que o pessoal vai querer saber o que é uma hérnia de disco. Primeiro vamos entender o que é o disco, né? Então eu vou pegar o cadáver aqui. Pega o cadáver. Brincadeira, tá, gente? Isso daqui é de plástico. Vamos lá. A coluna, Marquinhos, então, como a gente já sabe, ela é composta aqui de 3 elementos básicos, tá? Vou resumir, obviamente. Nós temos os ossos, que são as vértebras da coluna, as cartilagens, que é o tal do disco, é um pedacinho de cartilagem. Exatamente, que gera movimento para esses ossos aqui. E nós temos esses tubinhos amarelos, que é os nervos e a medula espinhal. Então, a primeira função da coluna é o quê? A proteção. Tudo que tem alta relevância no nosso corpo é protegido por ossos. Nossa caixa torácica protege os órgãos principais, o crânio protege o cérebro, a coluna protege a medula. Só que ela tem mobilidade. Então, o que acontece? Grande parte dos problemas ocorrem quando você ou tem um travamento dessa articulação, né? Vulgarmente falando, é um nome errado falar isso, uma pessoa fala, tirei a coluna do lugar. Tirei a coluna. A coluna está fora do lugar. Mas em palavras mais comuns isso, ela né? trava desta forma aí, Rafael? Na verdade, ela entra em mal posição. Ou ela entra numa restrição de movimento, ou ela simplesmente entra na pressão sobre o nervo. Mas não é isso que faz ela travar. Na verdade, o que trava é a musculatura. Quando acontece um problema como esse, os nervos começam a inflamar, as cartilagens começam a inflamar. E o que o teu corpo tem para se proteger? A musculatura. A musculatura, ela contrai subitamente para tentar prevenir de lesões maiores. E é aí onde você trava. Interessante. Entra em módulo de proteção. Exato. A hérnia de disco, Marcos, vem da seguinte forma. Esses discos, eles têm um padrão de funcionamento. Eu vou dar o exemplo do nosso joelho. O joelho ele dobra para frente e para trás. Flexão e extensão. Ele dobra para o lado? Não. Se forçar, quebra, rompe, machuca, lesiona, etc. Os ligamentos, acaba com tudo. A coluna, de modo geral, de costas, ela tem que ser alinhadinha assim. E de lado, ela tem essas curvas para amortecer impacto. Então vamos pintar um cenário aqui que o indivíduo ele tem uma escoliose, ou ele tem um desvio, a coluna dele é meio torta. Ele vai ter uma pressão irregular para o disco. Esse disco começa um processo de desgaste até ele romper um pedacinho, não sei se a câmera consegue pegar aqui, ó, e forma uma bolha para fora. Tá pegando. Essa bolha comprime o nervo. E é isso a tal da hérnia de disco. Então ela forma um módulo de proteção. Ela sai para fora. É uma proteção que sai o excesso. Um pedaço do disco sai para fora. E ele fisga o nervo. Pinça o nervo. Aí o paciente pode ter 2 dores. Ele vai ter a dor local. Ele vai ter a dor local do disco que está sendo desgastado, inflamado. E quando esse disco comprime o nervo, o indivíduo vai ter um sintoma neurológico, que pode ser formigamento para a perna, perda de força, perda de sensibilidade. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais grave, né? Isso. Mas tem tratamento. Tratamento é lá no Rafa e falar, bota a ordem nisso aí. Vamos corrigir esse trem aí. E consegue, Rafa, através da quiropraxia, você
sanar o problema, ou quase sanar, ou tirar a dor do paciente? Claro, Marquinhos, por quê? Na verdade, tudo que nós temos que entender é o objetivo do tratamento. Se a gente consegue agir na causa do problema e restaurar o funcionamento daquela articulação, a gente tem sucesso. Quando a gente fala, dentro da ortopedia, a gente fala que não tem cura, né? Por quê? São tecidos que se desgastam. Ossos, músculos, cartilagem, eles vão definhando ao longo do tempo por envelhecimento natural, certo? Então, é muito difícil eu falar assim, o indivíduo foi curado de uma discopatia. O que é a discopatia? Uma inflamação ali, ou um desgaste, perdão, nem a discopatia, pode ser uma degeneração. Não tem como curar isso, mas dá para melhorar. É como se eu falasse assim, por exemplo, hoje as mulheres têm inúmeros tratamentos de pele, certo? Melhora? Melhora muito, mas não vai dar a ela uma pele de uma jovem de 20, 25 anos. Coluna vertebral... Muita qualidade de vida, né? Exato. Coluna vertebral, em relação à quiropraxia, é a mesma coisa. Tratando a causa do problema, a gente reduz o sintoma, melhora a qualidade de vida, dá a ele dignidade, porque eu atendo, por exemplo, pessoas que não conseguem levantar para tomar um banho, não conseguem pegar o neto no colo. Então a gente consegue dar isso para o paciente, fazer com que ele tenha uma vida normal. Eu acho que é tudo que as pessoas querem, ter uma vida normal. É o mais importante, né? Com certeza. Ter qualidade, não adianta você estar todo ferrado lá, como você falou, não consegue levantar, não consegue... Isso não é viver, né? Viver. E o problema é que, assim, o que a medicina fornece para esses indivíduos hoje em dia é o quê? É remédio, né? Que muitas das vezes, por exemplo, às vezes uma senhora de 80 e poucos anos já tem outros problemas de saúde associados, não pode utilizar corticoides, opioides, anti-inflamatórios, então acaba que a quiropraxia tende a ser a melhor opção de tratamento. Porque você também não vai colocar uma senhora de 85 anos, 90 anos numa mesa de cirurgia para fazer uma cirurgia de coluna por dor. Os médicos não vão fazer isso jamais. Então acaba que, poxa, ela não pode tomar remédio, ela não pode operar e faz o quê? Vai ficar Aí entra a toda quiropraxia. ferrada. E o mais legal, Marquinhos... É uma solução. Exatamente. E dentro do esporte, né? Que não tem idade, né, Rafa? Não tem idade. Não pode fazer Aqui quiropraxia a qualquer idade. Trazendo isso para o esporte, Marquinhos, é legal comentar também, porque as pessoas normalmente me buscam por uma dor de coluna, né? Mas, por exemplo, às vezes quando eu atendo um atleta, né? O que ele está buscando? Às vezes ele está prevenindo uma lesão, mas às vezes ele busca o quê? Performance. Então aproveita, vamos traçar um paralelo aqui entre as pessoas que não praticam esporte e os atletas em geral. Quais os problemas mais comuns que você observa nos dois casos? O mais comum... Nos dois casos, o atleta e o não atleta. Olha, eu acho que, por incrível que possa parecer, Marcos, grande parte dos problemas não engloba nem necessariamente a atividade laboral de cada um. Seja um cara atleta que treina todo dia, ou uma pessoa, por exemplo, que trabalha um home office sentado ali 8 a 12 horas. O que pega ali é o quê? É a maneira que eles lidam com o dia a dia deles. Então, por exemplo, o nosso corpo não lida bem com excessos. O cara que fica sentado muito tempo, ele pode ter um problema de coluna. Por quê? Ele começa sentado ali bonitinho. Logo, logo... Aí já vai carcundeiano. Vai cedendo, bota a cabeça lá na frente, vai ficando mais corcunda. E aí, cara, a coluna dele começa a gerar problema, começa a estragar. Um atleta, ele já peca pelo excesso, às vezes, de treino. É muito treino, às vezes é muita carga, às vezes é muito impacto e as lesões começam a aparecer. Só que tem outro problema. O atleta, muitas das vezes, ele não sente o problema logo de cara. Por quê? Ele tem toda uma musculatura... que está sustentando aquilo lá, que está segurando a onda. Então, quando o atleta começa a sentir dor, o buraco é mais embaixo, entendeu? Ou ele pode não sentir também, Rafa, ele não precisa, que ele treinou bonitinho, vai, a vida inteira, mas deu problema, tem um problema lá, aí vou aposentar. Aí ele quer parar de fazer tudo. Eles ligam o forno com tudo, né? Puf, aí começa a dar problema. Aí a musculatura vai embora onde você sente a pegada, né? Vai definhando, exatamente. Olha, o problema principal que eu vejo hoje são problemas relacionados ao disco da coluna, tá, Marcos? Porque o disco é uma das estruturas mais delicadas ali. E quando eles começam a se desgastar e você faz uma ressonância magnética e chega no médico, o que eles vão te dar de opção é a cirurgia, né? Então,
Primeiro, tratamento conservador, com medicamentos e atividade física. A grande maioria não tem resultado, aí cai para a cirurgia. Então, hoje em dia, apesar de termos já isso, eu posso falar porque conheço neurocirurgiões, a cirurgia de coluna ela avançou muito, tá, Marquinhos? Então, hoje já é completamente diferente do que era no passado. Entretanto, é uma tacada só. Vai ficar muito bem, ou de repente pode ser que não fique tão bem. Então, assim, é o famoso pagar para ver. Então, acaba que, por exemplo, eu tenho 13 anos de atuação de consultório. Nesses 13 anos, eu recomendei só 9 pessoas para cirurgia. É um número pequeno, entende? Mas é um número também que existe. Então, as pessoas precisam entender que, assim, a cirurgia é o último dos casos. Primeiro, tem que se tentar cuidar. E tinha um mito muito grande, negócio de furar a coluna, vou operar a coluna, já vai me deixar todo requenguelo, já não vou. E tinha mesmo, né? Então, teve uma evolução bem grande agora nisso aí. Teve uma evolução. Antigamente as cirurgias eram muito mais agressivas, né? Hoje nós temos cirurgias endoscópicas, né? Que é feita de forma minimamente invasiva. Só que assim, Marcos, como toda cirurgia neurológica, a gente atribui uma cirurgia neurológica porque esses tecidos aqui são os nossos nervos. Então não é qualquer ortopedista que está apto a fazer esse tipo de cirurgia. Podem ocorrer intercorrências. Então, por exemplo, você está fazendo uma raspagem ali, soltar um filamento ósseo e comprimir ali a caldequina, o indivíduo melhora a dor da hérnia, mas fica ali com uma parestesia, fica com formigamento para a perna o resto da vida. Essas coisas podem acontecer, entende? E são intercorrências quando você abre um paciente, né? Nunca sabe como que vai terminar. O objetivo é que a cirurgia seja executada de forma adequada, mas pode não acontecer. Então, assim, o que eu falo para os pacientes tente de tudo antes de operar. Então, vamos falar muito mais, que agora nós vamos entrar nas polêmicas aí, mas antes... Manda bala. Não, mas antes eu preciso chamar aí os nossos apoiadores. Solta aí, Ed, faz favor. Quem não segue, não recebe. Se você também gosta de receber assuntos relacionados ao esporte, aqui é o seu lugar. Mas para você receber o nosso conteúdo no YouTube, você precisa seguir o nosso canal. Então, está esperando o quê? Segue aí o DNA do Esporte SCS para ficar sempre muito bem informado tudo o que acontece no esporte. Desenvolvimento de software, integração e serviços de manutenção especializada. A tecnologia da Decode System trabalha para simplificar os processos empresariais, tornando mais eficiente a comunicação, organização e otimizando o tempo. Venha nos fazer uma visita. Descubra a excelência nos hotéis Quality Comfort São Caetano, onde cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Comece o seu dia de forma especial com o nosso café da manhã cortesia, repleto de opções deliciosas e frescas. Relaxe em nossos quartos confortáveis, projetados para o seu descanso e tranquilidade. Desfrute de nosso Wi-Fi cortesia, mantendo você conectado em todos os momentos.
E o melhor de tudo, estamos apenas a alguns passos do Mupark Shopping São Caetano. Faça sua reserva e aproveite. Hoje vou apresentar a Runner, uma academia completa, localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida, a Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender. Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos, e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino. Nós estamos falando aqui de quilopraxia. Nós falamos de atleta, né, Rafa? Comentamos aí um pouquinho. Hã? Comentamos, sim. Falamos um pouco de atleta, do pessoal. E do cara que trabalha muito, da postura. E como que vai ficar a nossa molecadinha agora com essa desgraça de celular, Rapaz, que o dia inteiro isso baixado? Isso dá polêmica, hein? Mas entra naquilo que eu falo dos excessos, né? Hoje em dia, só para você ter uma ideia, né? A cada 15 graus que a cabeça vai para frente, a gente aumenta nesse miolinho aqui uma média aí de 8 a 12 quilos. É muita coisa, entende? Então pensa assim, uma coisa é você pegar o celular, responder um WhatsApp. Você demora meio minuto para isso. Outra coisa, o camarada abrir o Instagram, jogar o pezão lá para frente e ficar assim, né? Meia hora, né? Isso acontece Meia hora muito. tem, né? Que fica quase o dia inteiro nessas bostas aí, Pois né? é. E indivíduos que trabalham. Hoje em dia, né, as edições, tem indivíduos que editam vídeos tudo ali pelo celular, tudo. Às vezes nós mesmos ali pega e faz, né? Você não viu como o Marcelo é corcunda? Você já reparou a corcundice dele? Isso Vem por daí. Ô, Rafa, isso é por duas coisas. Primeiro que fica assim, nessas coisas, né? E a segunda é que ele sofreu muito bullying na escola, mano. Então ele ficava sempre assim, de cabecinha baixa. Muito bullying. É. Então, gera tudo isso daí, né? Na verdade, ó, na criançada tem grandes dois problemas aí, né? Tem o celular, né? Que assim, eu costumo dizer que o celular a gente tem que aprender a lidar, né? Porque o pessoal fala assim, tem que tirar o celular da criança. Gente, é a era, o do futuro é esse. Não adianta, né? Então, assim, a gente tem que saber lidar com disciplina, porque não tem como, ele veio pra ficar. Entende? E aí tem o lance das mochilas também, que às vezes mochilas muito pesadas, né? Então isso também danifica, né? E hoje em dia a molecadinha bota só de um lado, né? E vai indo, às vezes vai desenvolvendo um ombrinho mais baixo, vai afetando, vai dando uma escoliose. Isso, né? a gente vê bastante, por exemplo, nos jovens. Tem coisa assim que nem na nossa profissão, na sua profissão. Você tá aí o Marquinhos andando ali, ele passou, primeira coisa que você faz, você olha e você já faz uma laminese ali na hora. Daquela escaneada. Daquela escaneada. Minha profissão é a mesma coisa. Minha mulher brigava comigo todo dia, porque eu olhava principalmente as mulheres, se elas eram tortas, certinha, né? Aí ela pegava no meu pé. Eu falei, não, mas eu tô olhando porque é a minha profissão. Né? não é, eu era injustiçado, é a minha profissão. Olhar se a pessoa tem lordose, escoliose, se o ombrinho torto assim. Mas isso também teve uma outra polêmica lá atrás, não vai muito longe não, 6, 7 anos atrás, o que você acabou de falar, da mochila. Sim. Aí até fizeram agora, a maioria da molecada usa a mochila de rodinha, né? Exato. Sai arrastando a mochila justamente por causa dessa polêmica lá de trás. E a criançada tem outro detalhe, né, Marquinhos? Eles não sentem dor na grande maioria das vezes. Hoje em dia já tá mudando um pouco. Tem uma molecadinha aí, pessoal aí de 15 anos, adolescentes, já estão tendo dor de coluna. Eu tendo, por exemplo, eu tô atualmente com um garoto de 17 anos dentro da clínica em tratamento. Ele tem 2 hérnias na coluna. E eu só acreditei de fato porque ele foi com a mãe dele e ela me mostrou as ressonâncias e eu falei, uau.
porque é muito jovem para ter esse Muito novo, né? Exato, e já com dor. É um caso atípico, mas a grande maioria das crianças não sentem dor. Então, por exemplo, vamos supor, o moleque tá lá em casa jogando videogame, aí você fala, pô, filhão, arruma essa postura. Ele vira e fala, pai, não dói. Não, eu tô bem assim. Então você fica meio sem argumento, mas é mais ou menos que nem, filho, você tem que tomar banho? Tem que tomar banho. Por quê? Porque tem que tomar banho. Tem que escovar o dente? Por quê? Porque tem que escovar, é ponto final. Você tem que sentar direito, você tem que levar a sua mochila direito, você tem que se comportar direito com o celular. Por quê? Porque sim. Acabou. Você vai fazer, fica direito, você vai ficar corcunda, moleque. Você tá maluco, vai ficar todo torcido, parece um velho de 100 anos. A gente, por exemplo, a gente já percebe. Por exemplo, às vezes o cara tá sentado no sofá vendo um seriado, alguma coisa, ele percebe que a gente, por exemplo, começa a observar que o corpo ele não tá confortável com aquilo. Então, por exemplo, o cara tá com a perna dobrada, ele já quer levantar, ele quer mexer, ele quer se mover. O que é isso? É o corpo fazendo o que a gente chama de quebra de estado. O corpo ele tem a necessidade de se mover. Então, quando a gente está muito tempo numa posição, ele naturalmente ele quer se mexer para quê? Para mover a situação, entende? Para evitar a dor. Então, a gente já tem esse indicador da dor. As crianças não. Elas podem ficar horas e horas numa posição. Sorta a polêmica, então. Era esse cara aí? Era esse mesmo. Ó, o cara não conseguia fazer nada, mano. Ó, os médicos, nada. Ah, ele foi um monte de médico, todo aquele papo, foi na né? porra toda. E ninguém sabia o que era, ou como resolver, né? Exato. Tinha medo de mexer, né? Porque não sabia o que é. E Aí, cirurgia não deve ter como também, né? Pensaram nisso, mas acho que não... Esse é o pai dele. Ah, olha como é que ele andava, mano. Esse é o do tronco que tu falou? É. Ele foi pegar um tronco, também um tronco de árvore. Foi puxar uma raiz de árvore, alguma coisa assim. Cara, ele travou na hora. Ele travou na hora, velho. Aí ele tá fazendo alguns testes neurológicos pra ver se tá tendo resposta, né, do pé, né. Na hora que ele faz o procedimento e o cara sai andando retinho, normal, indo pro trabalho, assim. Tá pronto pra não foi uma sessão, né. Não foi uma sessão aí, acho que ele fez, mano, umas 10, 12 sessões seguidas, não teve nenhum intervalo muito grande. Aí, vai, ó, no fundo. É que já tá até com a roupa social, já. Tá, já tô pronto pra trabalhar. É. Olha lá como ele tava e como ele chegou, mano, tá de pé. Olha lá, tá maior que o Kiro. Ó. O cara tá muito feliz, velho. É muito da hora esse vídeo, velho. Assiste. Vai a corcunda, fica lá vendo coisa o tempo todo. Esse vídeo é muito conhecido, né? Se eu não me engano, quem tratou esse jovem foi um quiropraxista canadense ou australiano, se não me falha a memória. É um vídeo bem conhecido aí na internet. E isso acontece muito, viu, Marcos? Ele ficou um C, né, velho? Pode parecer estranho, mas é um cenário relativamente comum dentro da quiropraxia, porque aqui no Brasil a gente tem todo um código de ética e um bom senso em relação às filmagens, né? Pensa que chega um paciente desse na clínica, a gente não vai pegar a câmera de frente, sair filmando, então normalmente a gente grava os depoimentos quando o paciente começa a se sentir melhor, né? Mas por alguma razão lá eles já conseguiram fazer isso com mais facilidade. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum, tem quiropraxista que deixa a câmera diretamente no corredor, então pega a reação dos pacientes chegando e saindo do consultório. Isso é bem interessante, né? Mas acontece muito, ocorrem esses travamentos, às vezes o indivíduo fica meses travado. Aquilo que nós vimos, ele travou a coluna daquele jeito, é isso? Ou não? Tem várias situações. Explica que até eu fiquei curioso agora. Por ser um garoto, né, muito possivelmente a gente tende a não associar aquela posição a doenças como discopatia idiopática difusa, espondilite anquilosante, que são doenças da coluna vertebral, que às vezes até calcificam a coluna e o indivíduo fica deformado mesmo, malformações, etc. Então, a gente tenta excluir isso porque ele é um garoto muito jovem, então muito possivelmente não seja nada disso. Vamos levar em consideração que ele adotou aquela posição por conta da dor. Então, muitas das vezes é antálgico, às vezes o indivíduo ele não consegue se erguer por tamanha dor que ele sente. Dói, então ele vai... Ele fica ali, aquele jeito que ele fica bem, então ele fica daquele jeito.
E aqui a gente acontece, só que numa escala um pouco menor. Por quê? Qualquer dorzinha que a gente corre no pronto-socorro. Entendeu? Ali a gente vê claramente ali que de repente eles estavam numa situação com recursos mais escassos, tudo, às vezes não tinha acesso a um remédio, alguma coisa, então o cara vai entortando e vai ficando naquela situação irreversível. Solta as fotos para nós e os vídeos. Eita! Vamos ver? Olha só aí, ó, Fabrício Patioloc e o Pedrinho, o filhão. Fabrício já é um paciente meu há muito tempo, é o Pacho. Esse daí é um dos maiores, do Brasil, é o maior treinador de fisiculturistas do Brasil e tá chegando de ser um dos melhores do mundo já. Ah, é? Marquinhos conhece também aí o nosso atleta aí. E você que cuida dele? Eu tenho a honra e o privilégio de cuidar dele e da família dele, atendo a esposa também. Olha, essa daí é a Marcela Matos, né? Ela é esposa do Gabriel Zancanelli, ela é atleta da categoria, ela é atleta profissional wellness, né? Uma atleta olímpia também, e eu cuido da coluna dela. Aí o respectivo esposo, né, o Gabriel Zancanelli, dispensa comentários, também é um atleta da Classic Physique, profissional também, já disputou Olímpia também, o grande Gabriel. Já cuido dele há muito tempo. Ramon Dino, eu acho que é uma das figuras mais conhecidas do fisiculturismo atual aí. Ele é cogitado para ganhar esse ano o atual Mr. Olímpia, né, na categoria Classic Physique, né? Então, porque o Marquinhos não tá lá, que se o Marquinhos tivesse lá, você atropelava. Passar por cima, mano. Mas o Ramon é um cara muito legal, muito gente fina. William Martins também é um atleta open, né? Esse daí já é da categoria mais pesada, né? Atendo ele também, né? Já há um bom tempo já, o William. Rafael Brandão e seu coach, né? Eles eu atendi uma vez só, tá? Ai, essa foto foi inédita aí, né? O Neil, né? Ele tava lá no CT do Rafa quando eu fui prestar atendimento para ele. E aí acabou que eu atendi o Rafael Brandão e já atendi o atual coach dele também. Ele já conhecia a quiropraxia, porque ele é dos Estados Unidos, né? Então lá é muito comum, né? Chiropractic. E aí eu já atendi os dois. O Rafael também dispensa comentários, ele é um dos maiores fisiculturistas na categoria Open no Brasil hoje em dia. É um atleta e é um dos maiores comunicadores também do mundo fitness e do fisiculturismo, é o Hugo Aba, né? Ele é dono da empresa Horsepower também, que é um canal, inclusive, e uma empresa bem conhecida dentro do meio fitness aí também. Aí o pessoal da Runner aí, né? Aí tá o Marquinhos, aí o treinador dele, o filmmaker, né? Aí a gente combinou um treino lá, né? E eu fui lá prestigiar também, poder dar esse suporte. Aí foi antes do campeonato, do campeonato dele, antes do campeonato brasileiro. Esse é um atleta natural e é bem legal falar desse rapaz. Espera um pouco, Rafa, volta aquela foto lá. Tem jeito? Ô Marquinhos, o Marquinhos tá parecendo uma esfirra ali, né, bicho? Olha o bicho que tá. Olha aqui, tá um triângulo, mano. Olha o cara o tá tamanho forte, do hein? elemento. O cara tá fortão aí. Caramba, hein, Marquinhos? Bem foda. Pode mudar, já falei. Esse rapaz, é interessante falar dele porque ele é um garoto, né? Se eu não me engano, o Dudu, eu não sei se ele já passou dos 20 anos, aqui tem 19, mas eu não vou falar exatamente porque eu não vou lembrar a idade. Mas é um jovem, tá? E ele é um atleta natural, Marcos. Ele não usa hormônios, tá? Ele tá vindo uma leva grande de atletas naturais, uma genética incrível, mas um trabalho duro muito expressivo, porque a gente às vezes dentro do meio do esporte fala, mas tomando, né, os anabolizantes, tomando os recursos, que às vezes a gente utiliza isso na liga profissional, né? Mas o pessoal fala, até eu, né, ficaria. Então, ó, tá aí a prova aí de um atleta natural, um físico incrível, tá? E eu já trato porque ele, mesmo sendo um atleta natural, não utilizando hormônios, mas por conta, às vezes, do tipo de treino, o tipo de carga, tem algumas dores lombar e já faz o acompanhamento com quiropraxia também. Guilherme Gnomo, ele é um atleta profissional também, ele é da Growth, né, uma marca aí bem conceituada, já tendo ele há um tempo. Ele, por exemplo, olha só que coisa curiosa, né, você mostrou aquele vídeo, né, do rapaz todo torto. Não que foi igual, mas o Gnomo, ele chegou, se ele estiver ouvindo, espero que você esteja me gostando da Gnomo, ele chegou na minha clínica torto, literalmente torto, pro lado, assim.
torto. Agora aí que daí que puseram o apelido dele de gnomo, né? Eu não sei de onde veio o apelido, mas ele foi indicação do Júlio, né? Do Júlio Balestrin. O Júlio mandou pra mim e eu tive o privilégio de atender ele. Balestrin é uma pessoa boa, eu gosto dele. Gente finíssima, É, gente finíssima. eu Tive o gosto privilégio de conhecê-lo também. Esse daí é o Wellington Nescau. O Wellington Nescau também é um atleta da Max, um atleta profissional também, né? E ele tá agora aí retornando, né, aos treinos aí. Eu já atendo ele, na verdade, desde os últimos campeonatos dele, né? Então, ele sempre passou comigo, né? Eu atendo muito o pessoal da Max, né? Então, tenho uma conexão legal com eles. E o Nescau faz parte desse corpo de atletas aí também, né? Ah, e uma foto ilustrativa de um atendimento fazendo nos pacientes, né? Então, tem aí um pouquinho de uma manobra na região torácica. Ó, esse, por exemplo, é uma demonstração de um atendimento, um vídeo curto que nós fizemos na clínica, né? E aí eu atendendo justamente o Wellington Nescau, né? Um fisiculturista profissional aí. Ali eu faço o leg check, que é medição das pernas para avaliar a disfunção de quadril e cervical. A gente faz a palpação estática e dinâmica, que é justamente para analisar as subluxações. Essa é uma manobra lombar, um ajustamento lombar, né? Fazer a correção do quadril da lombar. A gente segue aí com o ajustamento da região torácica também. Caramba, eu duro que o cara é grande, hein? Olha aí. É por isso que eu preciso treinar, tá vendo? Então, Senão é verdade eu não mesmo. dou conta de atender. O Wellington, eu não sei, mas ele deve estar com 130 quilos por aí, Por aí. 135 mais ou menos. É bem... E dói esses negócios aí, Rafa? Não dói. A quiropraxia, ela é assintomática, completamente. É? Certeza. É. O que acontece assim, né, Marcos? Às vezes... Acabou? Às vezes a gente tem, por exemplo, o paciente chega Nós suspeitávamos na sua coluna, eu já suspeitava de uma hernia de disco, tá? Então eu vou tentar situar vocês aqui a partir desse elemento, tá? Então como que funciona? Como eu já havia dito para vocês, a coluna é formada de ossos, cartilagens e os nervos, ok? É mais ou menos a mesma coisa que vocês estão vendo aqui, ó. Você tem os ossinhos da coluna, você tem as cartilagens, que é o tal do disco que a gente fala, e você tem essa substância branca aqui, que é a medula e os nervos, ok? Nota que nessa parte de cima, as cartilagens, elas estão dentro dos ossos da coluna, e é assim que devem ser. Mas consegue observar esse negocinho aqui, ó? Esse daqui é uma hernia de disco. Você vê que o pedacinho do disco aqui, ele extravasa para fora e comprime essa substância branca aqui. Entendeu? Ele toca, ele faz isso aqui, ó, ele empurra, entendeu? E aí o senhor começa a ter tanto a dor na lombar, quanto a dor que desce pra perna. Ainda não tô falando da dor do quadril, tô falando da dor que desce. Sabe aquela que você falou, pô, às vezes irradia até o joelho? É ela. Isso aqui a gente consegue melhorar. Isso aqui a gente consegue tratar. Outro detalhe, nota também que todos os discos estão com um aspecto mais pretinho, mais negro. Isso simboliza um pouco de desidratação também. Por isso que eu produzi aquela suplementação, aqueles manipulados, e dei a recomendação de ingerir mais água. É importante por conta disso, tá? Basicamente, o que é na coluna vertebral está relacionado a isso, tá? Se você tiver fratura de espinhoso, mas mesmo assim essa fratura Esse já vídeo, deve ter por exemplo, eu consolidado. preciso falar um pouco, porque aí já entra na parte da minha mentoria, né? Eu tô dando uma aula de radiologia aí pro quiropraxista, né? Tá passando comigo e eu tô fazendo essa mentoria com ele. Então essa daí é uma aula de radiologia que eu tô dando pra ele, né? espinhoso pode comprimir medula. Ele poderia... Aquela última, como que era mesmo? Radiologia? Explica isso aí pra gente. Era Esse último vídeo. A aula de exame de imagem, né? Então, assim, eu faço uma mentoria, né, com alguns quiropraxistas, algumas pessoas que gostam do meu trabalho, querem aprender, aprofundar um pouco mais. Eu já recebo muito estagiário também lá na clínica, né? Mas eu estou abrindo essas mentorias que justamente por quê? Para o indivíduo ter um contato maior com algo mais avançado da profissão. Então a gente fala de exames de imagem ali, né? Basicamente. E nos Estados Unidos, começou isso aí tudo nos Estados Unidos? Tudo lá. Eu vou falar, porque eu acho que deve ter dado um up quando fizeram aquele seriado? seriado, 2 homens e meio. O Alan é quiloprata. Olha, acredito que sim, mas ó, aqui, inclusive na minha tatuagem, tem a data da fundação. 8 de setembro de 1895. Faz tempo. Lá em Davenport, nos Estados Unidos, começou os primeiros estudos. E aqui você me permite falar um pouco mais. A quiropraxia ela não foi desenvolvida para tratar dor de coluna.
Vai, que agora eu fiquei curioso. Na verdade, a questão, né, Daniel David Palmer, que era um estudioso que estava justamente aí mesclando seus conhecimentos aí de anatomia com o que ele tinha ali de biomecânica da coluna. Naquela época, 1800, pensa, você estudar a coluna, pegar um cadáver, isso, aquilo, tinha toda uma série de conceitos. Imagina isso nos Estados Unidos, enfim, não é hoje tão simples que nem é feito os estudos hoje com peças em plásticos, em 3D. Então, pensa aquilo naquela época. Estudava-se somente a região cervical. E o foco e hoje, até hoje, o foco principal da quiropraxia é manter a boa comunicação do sistema nervoso central e o resto do corpo. Ou seja, a gente entende, e naquela época já se entendia, que qualquer desalinhamento gera pressão suficientemente no nervo ao ponto desse nervo não transmitir a informação adequada para o seu órgão. E a partir daí você começar a ter problemas, por exemplo, dor de cabeça, insônia, enxaqueca, formigamento nos membros, disfunções viscerais por conta disso daqui. Anos depois, aprofundando-se nos estudos, descobriu-se que isso também dava certo para dor de coluna, mas se fosse pegar o objetivo principal, não era para tratar dor de coluna. Não era. E o primeiro paciente, ou digamos a primeira experiência, né, que ele teve, ele fez um ajustamento na região cervical aqui de um amigo dele, e aí depois ele perguntou, como que você ficou, né? E o cara falou, fiquei bem, mas uma coisa que eu não tinha te falado, eu não estava escutando direito, eu tinha um zumbido aqui, eu não estava escutando direito do meu ouvido direito. Depois que você mexeu no meu pescoço, eu voltei a escutar de forma adequada. Eu vou lá, porque eu tenho zumbido nos 2 ouvidos, bicho. Eu vou lá te visitar. Por favor, vai ser um prazer. E pode ter certeza que se isso tiver relação com alguma vértebra na cervical, você vai melhorar. Vai, né? Eu trato 2 pacientes que têm problema de labirintite, vertigem. Então, se fosse ver, por que isso tem a ver com coluna vertebral, né? Eu vou no quiropraxia para tratar minha vertigem. Pois é, se a sua vertigem tiver origem de alguma disfunção cervical, a quiropraxia trata e melhora. Então, aí depois começou o tratamento para baixo. Por enquanto era só em cima. Aqui. Exato. Aí, inclusive, existem técnicas da cervical, e eu gosto de falar disso também. Você me corta aí, que eu falo demais, Não, pode falar que eu tô achando interessante. A técnica mais difundida hoje, de fato, a que tem mais estudo científico, etc e tal, é essa que vocês veem com os estralos, né? A gente chama de diversificada. É a técnica mais comum. Mas existem técnicas, inclusive eu faço algumas delas, que não reproduzem estralos. E isso é interessante, porque o povo associa a quiropraxia com estralo. Por isso que eu falo, gente, quiropraxia não é um montão de estralo na coluna. Inclusive, você pode se estralar em casa, na academia, você pode dobrar sua coluna e virar assim, ela vai estralar. Mas quem te garante que você está corrigindo alguma coisa? Se você faz um movimento que respeita a anatomia da coluna, que em vez de não gerar um desgaste, vai gerar um benefício. Entende? Então isso é muito importante. Hoje nós temos técnicas exclusivamente chamam de upper cervical. Técnicas específicas que cuidam dessas 2 vértebras aqui, ó. Por quê? Porque aqui passa todos os nervos que te mantêm vivo. Se algum dessas 2 vértebras dá problema no seu corpo, você vai ter toda uma disfunção neurológica no seu sistema. Nessas primeiras. Hoje, por exemplo, se você fosse na minha clínica e falasse assim, Rafael, você não pode mexer na coluna inteira, você pode mexer só em um ponto. Onde você ia mexer? Ia mexer aqui, ó, na cervical. Por conta do efeito neurológico. Então, por exemplo, tem paciente que começa o tratamento, ele me busca por causa de uma dor no quadril, por causa de uma dor na lombar, o clássico, certo? Ele começa o tratamento, aí o indivíduo fala assim, doutor, olha, melhorou meu sono, sabia? Eu tinha intestino preso, tá funcionando belezinha agora. É por conta disso. A função neurológica obstruída por conta de alguma vértebra desalinhada afeta o seu sistema. Quando a gente corrige com a quiropraxia, o nervo funciona bem e o corpo começa a se optimizar em saúde, então o indivíduo vai funcionar melhor. Aí entra a performance. Porque se o seu corpo funciona melhor, você treina melhor, você dorme melhor, seu intestino funciona melhor. Então você não precisa ter dor para fazer quiropraxia. Nós, hoje, precisamos fazer tratamento, Marquinhos, porque as pessoas não se cuidam. Então, o camarada chega lá e chega ruim. Então, a gente tem que tratar. Mas bota a ordem que eu tô todo ferrado. Mas, por exemplo, às vezes eu trato um casal. Aí, de repente, ele fala, doutor, minha filha queria fazer. Ela vem aqui, ela veio fazer, ela queria fazer. Pode fazer? Pode. Mas ela tem 5 anos, pode fazer? Mas o que você vai tratar nela? Eu falei, não vou tratar nada.
eu vou checar a coluna dela. Se eu ver que tem alguma disfunção, isso tem um nome clínico com CID, inclusive, tá? Se chama subluxação vertebral. Se ela tiver alguma subluxação na coluna que estiver afetando o corpinho dela, eu vou corrigir, o corpo dela vai funcionar melhor. Então ela não precisa fazer um tratamento. Ela vai fazer o quê? Uma manutenção. Uma prevenção. Entendi. Eu gostei desse negócio. Nós vamos ter que falar mais vezes. Opa! Você vai ter que vir aqui mais vezes. E eu vou marcar de ir lá. Eu vou marcar de lá e depois vou falar para vocês aqui se resolveu, tá bom? Tem que ser um relato concreto, né? Um Não, depoimento vivo. É lógico. Rafa, o pessoal tá falando Manda bala. que deu o nosso tempo. Agradeço a sua presença. Vamos vir mais vezes, porque eu achei que era um negócio muito maior. A gente dá pra gente falar mais umas 3, 4 horas aí, mas nosso tempo aqui não permite essa vez. Então eu vou lá e nós vamos preparar o próximo programa. Faço questão que você venha aqui de novo pra gente continuar a falar sobre a quilopraxia. Ou quiloprático. Você não falou, conta essa história, porque quiloprática é nos Estados Unidos e quilopraxia no Brasil. Nós começamos o programa falando disso. É tradução, né? Na verdade, como vem dos Estados Unidos, né? Chiropractic, né? Se a gente fosse traduzir isso ao pé da letra, seria quiroprática, né? Mas como quando a quiropraxia foi introduzida aqui no Brasil, houve essa divergência dos nomes, né? As universidades não abriram caminho logo de cara, então teve alguns indivíduos que desenvolveram cursos não profissionais, né, não bacharéis, né, e aí já pegou o nome quiroprática, né, então quando a gente foi aí de fato instituir as universidades, o brasileiro teve que atualizar para quiropraxia, né, mas por exemplo, toda a América Latina, o espanhol é muito parecido, né, então a gente fala quiroprática, né, e seria isso em português também. Outra coisa, você que tem dor nas costas e dor na coluna, acha que não é nada, eu só tava meio assim, gente... Vai procurar o Rafa, dá os seus endereços aí, ó, e o Marcelo vai pôr aqui embaixo todas as redes sociais dele para realmente você procurar. Isso é uma coisa interessante, pode te ajudar você e sua família. Passa os endereços para nós. Não, ele pode me chamar direto no Instagram, que tem o link das duas clínicas. Eu tô aqui em São Caetano e estou na Moca também, né? Eu tenho minha clínica na Moca, mas pode colocar lá o meu @, né? Rafael Giroli, e ali vai ter os dois endereços já, o pessoal consegue ter acesso fácil comigo ali. Rafa, obrigado. Gostei muito, fiquei muito entusiasmado com o assunto. Porque é uma coisa ainda que, apesar de ser de 1800, aqui no Brasil é uma coisa muito nova. O pessoal não sabe ainda a definição, o que é, o que não é. Pra você ter uma ideia, Marcos, o primeiro curso na universidade foi no ano 2000. Então a gente tem o quê? 25 anos de profissão. 25 anos, não é nada. Uma coisa muito nova, né? Apesar de ser uma coisa lá de trás e que resolve... O problema é que o nego passa uma vida querendo solucionar. Se ele for no quiloprático... Quiropraxista. Quiropraxista. Se ele for no quiropraxista, vai resolver. Às vezes, até pelo que eu entendi, assim, da nossa conversinha de 1 hora e pouco aqui, até sem remédio ele pode com certeza resolver. Inclusive, a gente tira muita gente da mesa de cirurgia, viu, Marcos? Porque tem gente que me procura nas últimas já. Fala, pô, doutor, se você não me ajudar, eu vou ter que operar. E muitos a gente consegue reverter. Então, assim, é uma ótima opção aí, você que está padecendo desses problemas. E como você falou que aqui a parte de cima aqui... A parte cervical? A parte cervical, nós temos que levar o Marcelo, porque o Marcelo sofreu muito bullying na escola. O pescoço torto. Apesar de sofrer muito bullying, a coisa é corintiana, velho. Então, ele fica tanto de cabeça abaixo tentando resolver o problema do Corinthians, ó. Ele fica abaixo, nossa, deve 2 bilhões. Como que o meu time vai dar conta? Então, ele já tá com problema. Eu vou levar ele lá pra você ver se soluciona pelo menos a espinhela dele. Parte do pescoço a gente dá um jeito. A espinhela, porque o time não tem jeito, não. Não é? Complicado. Galera, Rafael Giroli, quiropraxista. Aê. Foi um prazer ter você aqui, tá bom? Prazer Disponha é meu, o que precisar da gente aqui. Estamos à disposição. Espero que você, telespectador, tenha gostado do nosso podcast de hoje. E com certeza vou trazer ele de volta aqui para a gente continuar esse assunto, que foi bem bacana, muito interessante, coisa que nem eu imaginava que existia aí, e tenho certeza que vocês também, tá bom? Gente, não esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui, tá? Podcast DNA do Esporte SCS.
E no Instagram, @DNA do Esporte SS, ativa o sininho para você estar sempre por dentro do que vai acontecer, do que aconteceu e do que está acontecendo aqui no nosso podcast, tá bom? E também lembrando, faça o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Galera, a água que afunda o barco é a de dentro. Portanto, vigie suas emoções. Cuide do seu coração e preserve a sua paz. Até o próximo programa, espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito. Rafa, até a próxima e fiquem com Deus. Muito obrigado, Marcos.